Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Altair Poeta aqui. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a questão dos paradigmas. Este é o primeiro vídeo que eu estou postando de forma oficial aqui no meu canal, com conteúdo, porque na semana passada eu já havia postado um vídeo fazendo a apresentação do canal, né? E o primeiro vídeo com conteúdo é esse que eu estou colocando hoje aqui para vocês, beleza? Então eu quero trocar uma ideia com vocês sobre essa questão dos paradigmas. E eu quero começar falando um pouquinho sobre as pessoas que têm trabalhado nesse assunto, né? Seja aqui no Brasil ou também fora do Brasil, certo, pessoal? A pessoa que eu tenho conhecimento, né, que começou a trabalhar com essa questão dos paradigmas, né, foi um norte-americano chamado Joel Barker, né? Ele começou a trabalhar com esse tipo de conteúdo já no ano de 75. O Joel Barker, ele é um escritor, é um palestrante bastante conceituado, né? E é um futurista, né? É um escritor também. E o Joel Barker, ele é tido hoje como o palestrante mais requisitado do mundo quando o tema é mudança e visão. E já a partir do ano de 2000, né, uma outra pessoa que também começou a trabalhar bastante com essa questão dos paradigmas foi também um outro norte-americano chamado Bob Proctor. O Bob Proctor é aquele cara que protagonizou aquele filme da Rhonda Byrne, né, aquele filme que viralizou, né, a partir do ano de 2006, né? E o Bob Proctor, ele, né, em suas próprias palavras, né, ele afirma que até por volta dos seus 30 anos, ele não tinha nenhum tipo de formação, ele não tinha nenhuma profissão definida, né? Ele não tinha nenhum tipo de rumo para a vida dele, e ele ganhava em torno de $4.000 por ano, né? Ou seja, que não daria nenhum salário mínimo, né, por mês. E ele acredita, né, assim, a mudança de vida que ele teve, né? Hoje ele é um palestrante reconhecido em nível mundial, né? Ele tem empresas de treinamento que operam no mundo inteiro, né? E o Bob Proctor, ele é hoje tido como o maior especialista em mente do mundo, né? O cara tem uma energia muito foda, né? E enfim, o seminário dele, assim, é uma coisa espetacular, pessoal, muito top, muito 10 mesmo. E o Bob Proctor, né? Ele acredita, né, todo o desenvolvimento, né, pessoal dele, a mudança de vida, né? Assim, as conquistas dele, ele acredita a 3 fatores, né? Primeiro, ao contato que ele teve com um livro, né? Ele foi presenteado na época, né, com um livro chamado Pense e Enriqueça, né, do Napoleon Hill. E ele também teve contato com um áudio, né, de um camarada chamado Earl Nightingale. Esse áudio chama-se O Mais Estranho Segredo do Mundo, né? E também essa questão do entendimento, do conhecimento, do entendimento do conceito de paradigma. Então, são esses 3 fatores que segundo Bob Proctor, ele fez com que a sua vida, né, assim, mudasse de uma forma extraordinária. Uma outra pessoa que eu tenho conhecimento também trabalha com essa questão dos paradigmas, né, já aqui no Brasil, né, é a Pilar Asnar, que é a representante, né, do Bob Proctor aqui no Brasil. A Pilar Asnar, ela representa os treinamentos do Bob aqui no Brasil. Tem também o Thiago Borges, né, que é o cara que faz a dublagem dos vídeos do Bob Proctor e também de outros coaches internacionais, né? Ele tem um canal chamado Thiago Borges, né, que tem um conteúdo assim realmente muito bacana, muito top, né, e muito maneiro mesmo, que eu super recomendo. E ainda uma outra pessoa também aqui no Brasil que também trabalha muito forte com essa questão dos paradigmas, que eu tenho conhecimento, é o Marcos Trombetta. O Marcos Trombetta, ele era um garimpeiro, né? E ele, né, também, segundo o próprio Marcos Trombetta, ele mudou assim a sua vida da água para o vinho, e foi através desse entendimento do conceito de mudança de paradigmas. E também, né, ele afirma que teve contato com o livro, né, da Rhonda Byrne, O Segredo, e também com o filme, né, O Segredo. E o Marcos Trombetta, ele achou assim muito legal, né, aquele conteúdo, né? Ele achou de uma profundidade muito grande, e ele passou a pesquisar, a fazer um estudo, né, sobre aquele conteúdo do livro e do filme O Segredo, e ele queria descobrir, né, o que foi que inspirou, né, a Rhonda a escrever aquele livro, né, e depois ter a ideia de fazer o filme O Segredo, né, e ele acabou descobrindo, né, e ele diz que através do entendimento, né, dessa descoberta dele, né, ele
ele passou a estudar a fundo esse conteúdo, né? E hoje ele mudou totalmente de vida, né? Ele é um cara muito bem de vida hoje, é um dos palestrantes mais requisitados dentro dessa área de palestras de desenvolvimento humano, né? E é muito 10 também, e o canal dele eu super recomendo também. É um cara muito top, muito 10, tem uma energia também muito foda e muito maneiro. Eu quero inclusive mandar um abraço, né, para esse pessoal que trabalha, né, nessa linha de desenvolvimento pessoal, né, e também do desenvolvimento do potencial humano, né, que faz os treinamentos aqui no Brasil e tal, e que tem ajudado aí milhares, né, de pessoas, né, a terem um direcionamento, né, diferente para suas vidas, né. Isso é um trabalho muito legal, que eu acho muito maneiro mesmo, viu, pessoal? Bom, mas afinal, o que são os paradigmas? O paradigma, ele na verdade, é um programa mental, né, que ele tem assim, um controle, né, praticamente absoluto, né, sobre todo o nosso comportamento habitual. Eu diria assim que isso tem a ver com o ambiente, né, que você vive, né, ou que você sempre viveu, com as circunstâncias, né, que você atravessa e com a educação que você recebeu, né? Uma crença religiosa, por exemplo, é um paradigma, né? A cultura é um paradigma. Eu até costumo dizer assim que o paradigma, pessoal, ele é como se fosse água para o peixe, né? Vê se você consegue me entender melhor. Você pega um peixe, né, que ele nunca saiu da água, ele não sabe o que é não ser água, né? Porque ele sempre viveu dentro da água, o universo dele é água, né? Então o peixe que ele sempre viveu dentro da água, ele não sabe o que é não ser água, né? Porque ele sempre viveu dentro da água. E nós vivemos as nossas vidas em paradigmas, né? Essa é a grande verdade, né? E o paradigma nos explica que nós vivemos, né, dentro de uma espécie de uma bolha imaginária, né, ou dentro de um círculo imaginário, onde estão ali traçados todos os nossos limites, né? Aquilo que é, aquilo que não é, o que pode, o que não pode, aquilo que é certo, aquilo que é errado, o que é moral, o que é imoral, o que é legal, o que é ilegal, e assim sucessivamente, né? Ou seja, nós vivemos as nossas vidas por normas, por regras, né? Agora, o que acontece, né? Essas regras e essas normas, elas podem ser mudadas, né? E a partir do momento em que você muda, né, um paradigma desse, né, você passa a pensar, né, a gente diz assim, a pessoa passa a pensar fora da caixa, né? Ou seja, você consegue enxergar a vida sobre um novo prisma, né? Você passa a ter um entendimento diferente da realidade, né? Aquela questão do segundo olhar, né? Você via a vida de um jeito, né? E a partir do momento que você muda um paradigma desse, você passa a ver de uma forma diferente, né? E aí abrem-se novas possibilidades para você, né? Então é uma coisa assim, realmente muito interessante. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, ó. Até meados do século XIV, havia um paradigma que dizia que a Terra era quadrada, né? Agora veja bem, quando havia esse paradigma, né, de que a Terra era quadrada, uma viagem ao redor do mundo era considerada impossível, né? Como se vai dar uma viagem ao redor do mundo num mundo quadrado, né? Quer dizer, tem jeito, né? Só que um cidadão chamado Nicolau Copérnico, né, ele chegou lá e falou que não, né? Falou, cara, está todo mundo errado, né? A Terra não é quadrada, a Terra é redonda. E ele provou isso cientificamente, né? E aí, a partir do momento em que o Nicolau Copérnico ele provou cientificamente, né, que a Terra era redonda e não quadrada, né? Uma viagem ao redor do mundo, que até então era considerada impossível, tornou-se possível, né, graças a essa mudança, né, de paradigma do conceito de Terra quadrada para o conceito de Terra redonda, né? Então isso é muito interessante, né? Então o que é impossível, né? Então na verdade essa palavra impossível, né, eu diria assim que é uma expressão paradigmática, né? Ou seja, impossível é aquilo que ninguém faz até que apareça alguém que vai lá e faça, né? Quer dizer, naquela época era impossível fazer uma viagem ao redor do mundo, né? Só que quando Nicolau Copérnico, né, ele mudou aquele conceito, né, com relação à questão da esfericidade da Terra, né? Quer dizer, uma coisa que até então era considerada impossível tornou-se possível, né? Graças a uma mudança de paradigma. Um outro fator interessante também é o seguinte: até o ano de 1954, né, havia um documento da medicina, né, que provava por A mais B que era impossível um ser humano correr 1 milha em menos de 4 minutos. E aquele documento ele explicava, né, de forma muito detalhada, né, em função da estrutura do esqueleto humano, né, da musculatura do corpo humano, né, enfim.
Então não tinha como, né, um ser humano correr uma milha em menos de 4 minutos. Acontece que em 1954, nessa data, né, que esse documento ele ficou vigente até 1954, né, depois ele caiu por terra. Por quê? Porque um britânico, né, um atleta britânico chamado Roger Bennett, ele, né, correndo uma maratona lá em Oxford, ele correu, né, pela primeira vez uma milha em menos de 4 minutos. E aí o que aconteceu? Naquele mesmo ano em que o Roger Bennett correu uma milha em menos de 4 minutos, né, menos de 3 meses depois, um outro atleta também correu. E depois outro, e depois outro, né? E hoje, um atleta de renome, ele correu uma milha em menos de 4 minutos, né? Não é nem notícia de jornal. Certo, pessoal? Interessante isso, né? Muito interessante. Bom, vale a pena ainda registrar para vocês aqui 2 histórias, né, bastante curiosas também, relacionadas a essa questão dos paradigmas. Veja bem, até a década de 50, né, a Suíça ela dominava, né, o mercado mundial de relógios, né, porque até então o relógio era a grande maioria dos relógios, né, ele era mecânico, né, e a Suíça fazia isso muito bem, né, e ela dominava esse setor de relógios, né, no mundo inteiro, né. E naquela época havia em torno de 65 mil operários trabalhando nas fábricas de relógios na Suíça. E aí veja bem, se naquela época, né, você chegasse para uma pessoa, né, e perguntasse para ela, fizesse a seguinte pergunta: qual que é o país, né, que vai continuar dominando o mercado de relógios, né, pelos próximos 10, 15, 20 anos? E aí, né, se a pessoa tivesse um conhecimento razoável, ela iria dizer na ponta da língua: vai ser a Suíça, lógico, né? Fez isso também até agora e vai continuar fazendo aí pelos próximos 10, 15, 20 anos. Só que não, né? Porque apenas 5 anos depois, né, havia em torno de 15 mil suíços trabalhando nas fábricas de relógios por lá, né? Em torno de 50 mil operários, né, eles perderam, né, seus empregos porque entrou no mercado de relógios o relógio eletrônico, né, lançado pelos japoneses, né, o Seiko, e pelos americanos, o Texas Instrument. E aí você sabe qual é a ironia do destino? A ironia do destino é o seguinte: quem inventou o relógio eletrônico não foi nem japonês e nem foi americano. Quem inventou o relógio eletrônico foi um suíço. Quem inventou o relógio eletrônico foi um suíço. Só que quando o Max Hetzel, né, ele apresentou o seu novo protótipo de relógio, né, para os técnicos, né, das fábricas de relógio da Suíça, os caras deram risada da ideia dele, né? Por quê? Porque o seu invento, né, ele fugia, né, aos padrões, né, segundo os técnicos, né, daquelas indústrias relojoeiras, fugia aos padrões, né, de como, né, um bom relógio deveria funcionar, né? Então, aqueles técnicos, né, acostumados às suas preciosidades, né, a sofisticação da relojaria mecânica, né, eles não conseguiram enxergar, né, naquele novo tipo de relógio nenhum tipo de futuro, né? Então não tinha rubim, não tinha mola mestra, não dava corda, né? Então eles acharam que aquilo lá não fosse relógio, né? Deram risada do cara, né? E aí o que aconteceu? O Max Hetzel vendeu a ideia dele para os americanos e para os japoneses. O relógio eletrônico foi lançado, né? E aquilo foi um sucesso mundial, né? E o mundo inteiro, né, passou a consumir o relógio eletrônico, né? E a Suíça perdeu todo aquele know-how que ela tinha, né, enquanto fabricante de relógios, porque houve uma mudança de paradigma no mundo dos relógios. Olha que interessante. E uma outra história também que vale a pena, né, contar aqui para vocês é a seguinte: no final da década de 30, né, havia um inventor, né, que ele andava percorrendo, né, as corporações lá nos Estados Unidos, tentando encontrar alguém que estivesse disposto, né, a investir em sua ideia, né, de um novo invento que ele havia criado. E aí ele né, foi recebendo rejeições, né, após rejeições, né, batendo de porta em porta, né, e ele não encontrava ninguém que estivesse disposto a investir na sua ideia. Até que, por fim, ele acabou batendo na porta de uma companhia, né, que trabalhava no ramo de fotografia. E ele ficou bastante animado, né, achando, né, que finalmente talvez pudesse encontrar alguém que estivesse disposto a investir na sua ideia, porque o seu invento tinha algo a ver, né, com fotografia, né? E aí foi marcado, né, uma reunião, né, para ele apresentar a sua ideia, né?
E ele então chegou no escritório, no horário combinado, né? Levando a sua caixinha preta, né, debaixo do braço, né? E aquela companhia disponibilizou um pesquisador para acompanhar a sua apresentação. E aí ele começou, né, sensibilizando uma placa de metal, né, com um revestimento especial. E aí depois ele pegou uma transparência, né, e colocou a placa de metal sobre a transparência, né, expôs as duas a uma luz muito forte. E no final ele acabou jogando uma camada, né, de um pozinho preto bem fininho, né, por cima, né, daquilo, e retirou o excesso, né? E aí no final, né, o que restou foi uma vaga lembrança, né, da imagem que havia na transparência naquela placa de metal. Então, de fato, havia criado um novo tipo de fotografia. Bom, só que a gente não consegue imaginar, né, o que aquele pesquisador disse para o nosso inventor, né, daquela apresentação. Bom, talvez ele tivesse dado risada também, né, daquela apresentação boba e patética, né, na ideia dele, né, assim como os técnicos da Suíça também riram do relógio eletrônico, né. Então, pode ser que tenha feito isso também. Ou talvez pode ser também que ele tenha ficado chateado, né, aborrecido com todo aquele pó preto em cima da sua mesa, né. Mas uma coisa é certa, né, ele não levou a sério aquela ideia, né, ele achou que não tinha nenhum tipo de futuro, né, e acabou mostrando, né, para o inventor, né, o caminho da saída do escritório. Só que o Chester Carlson foi quem riu por último, porque a sua inovação, né, ela viria a se tornar nos anos seguintes, né, uma das invenções mais rentáveis do século XX. O que Chester Carlson havia inventado era a fotografia eletrostática, a xerografia. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Você consegue imaginar hoje qualquer escritório, né, no planeta, né, que não tem uma máquina copiadora? Interessante, né, pessoal? Então, agora, acontece que aquele pesquisador, né, que acompanhou lá a apresentação desse nosso inventor, ele não conseguiu enxergar, né, toda essa possibilidade do invento lá do camarada. Por quê? Porque aquilo não se encaixava, né, aos padrões dele, né, de como deveria funcionar uma fotografia. Então ele estava cego, né, pelos seus paradigmas, né? Quer dizer, aquilo não se encaixava, né, nos paradigmas dele, né, nos padrões, né, que ele conhecia sobre as regras de como uma fotografia deveria ser criada, né? Então aquilo ali, para ele não conseguiu enxergar o que o inventor estava enxergando, né? Essa é a questão, né, do visionário, né? O visionário está vendo uma coisa que o outro lá não consegue enxergar, né? E aí, em função disso, ele acabou perdendo uma grande oportunidade, né, de fazer com que a sua companhia, né, faturasse bilhões de dólares, né, e ainda se tornasse protagonista, né, numa das maiores invenções do século XX, né? Então, esse é o poder dos paradigmas, certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, né? E se você talvez não conseguir lembrar, né, de algum desses exemplos, né, que eu dei para vocês sobre essa questão, eu queria que você lembrasse pelo menos de uma coisa, né? E existe aqui uma verdade crucial e profunda no que eu vou dizer para vocês. Eu chamo isso de regra de volta a zero. Então é o seguinte: quando um paradigma muda, tudo volta à estaca zero, né? Requer que a pessoa tenha que reaprender, né? Ela tem que aprender tudo de novo, né? Então não importa o tamanho da corporação, né, a fatia, né, que a empresa tem no mercado, né, ou quão experiente seja o profissional, né, ou o seu grau, né, de instrução, quando o paradigma muda, todo mundo tem que voltar à estaca zero, né? Tem que reaprender tudo de novo. Então essa é a grande verdade. Então eu diria assim, que o sucesso no passado, né, não garante o sucesso no futuro. Esta é a grande verdade. E então, gente, que nós temos que entender o seguinte, que o mundo está mudando, né? O mundo vive numa mudança constante, né? E muda de uma forma muito rápida, né? E a gente tem que entender e acompanhar, e estar com a cabeça aberta para acompanhar esse processo de mudança, né? Porque senão a gente acaba, né, ficando para trás, né? Então tudo muda muito rápido, né? A vida, né, como um todo, ela é movida, né, pela mudança, pelo movimento, né?
Basta você observar a própria natureza, né? Ela está em constante mudança, né? Também, né? Você olha para uma árvore, né? Ela muda suas folhas. Você olha para um rio, né? Para um córrego, ele muda as suas águas, né? A águia, ela troca suas penas, né? Uma estrela, quando ela explode, né? Numa supernova, né? Ela vai dar origem, né? A novas estrelas, né? Para dar continuidade ao ciclo da vida, e assim sucessivamente. Então, ou seja, a vida ela é movida pela mudança, né, pelo movimento, né, e a gente tem que estar atento para essas questões, porque se você for, né, parar para analisar, nosso próprio corpo muda, né? O seu corpo, né, por exemplo, ele elimina em torno de milhões ou bilhões de células por segundo, né? E recria de novo, né, milhões ou bilhões de células por segundo. Dentro de um espaço curto de tempo, você tem um corpo novinho, e às vezes você nem sabia disso, né? Então, ou seja, essa questão da mudança faz parte, né, do processo da própria vida, e a gente tem que estar atento para isso, viu, pessoal? E aí eu quero terminar aqui agradecendo o tempo que vocês estão aqui me ouvindo, e eu quero deixar para vocês uma história de reflexão, né, para você entender, né, de uma forma assim alegórica essa questão dos paradigmas, beleza, pessoal? Então a história que eu vou contar é a seguinte: havia uma tribo, né? Isso aconteceu há milhares de anos atrás, né? Havia uma tribo, né, que morava no interior de uma caverna subterrânea. E ali eles viviam, ali eles se reproduziam, e não se sabe como, eles não conheciam o lado de fora da terra. Eles só conheciam aquela vida escura, aquela vida gelada, né, aquela vida fria do fundo da caverna. Até que um dia, um grupo de jovens, cansados de verem tanta escuridão e tanta ausência de perspectiva, eles pegaram seus farnéis, colocaram nas costas e resolveram explorar o interior daquela caverna. Diz a lenda que eles, né, viajaram durante uma semana, e quando foi no 7º dia de viagem, eles viram um ponto luminoso, foram em direção àquela luz e acabaram descobrindo o que hoje nós chamaríamos de boca da caverna. E eles então saíram por aquela abertura e ficaram encantados com o que eles descobriram, né? A luz, né? O calor do sol, né? O sol, né? Eles não conheciam a luz, né? O canto dos pássaros, o colorido da plumagem dos pássaros, o colorido das flores, né? Além disso, eles tiveram contato com outras tribos, né? E eles conheceram a beleza das camponesas, e as camponesas conheceram a virilidade daquele grupo de jovens. Muitos se apaixonaram, e foi uma coisa realmente muito bonita. E eles ficaram tão encantados com essa descoberta que resolveram voltar para a caverna e contar para as pessoas que haviam lá ficado o que eles tinham encontrado, né? E aí voltaram, mais uma semana de viagem, enfrentando as mesmas dificuldades do caminho, chegaram lá, reuniram a tribo toda e começaram a contar. Gente, se a gente for por aqui, ó, vai ser uma semana de viagem. Existem muitos perigos pelo caminho. Pode ser que alguém de vocês nem consiga chegar lá. Só que vale a pena o que lá existe. E começaram a contar. E um falava do sol, do calor do sol, da iluminação. O outro falava do canto dos pássaros, do colorido da plumagem dos pássaros. O outro falava da beleza das flores, né? Do colorido das flores. E o outro falava do encontro com as camponesas, né? Enfim, naquela euforia toda, né? E aí, quando eles terminaram aquela longa narrativa, os mais velhos disseram: coitados, enlouqueceram. Isso tudo não existe. A gente nunca ouviu falar de nada disso. Eles devem estar tendo alucinações. Pode ser que algum animal deva ter mordido eles aí pelo caminho aí e tal, e eles enlouqueceram. Acontece que naquela tribo, a pena para quem ficava louco era a pena de morte. E eles mataram aquele grupo de jovens. E vocês sabem qual que é a moral da história? A moral da história é a seguinte: nem pelo fato de eles terem matado aquele grupo de jovens, as maravilhas deste mundo deixaram de existir. Elas só deixaram de existir para aqueles acomodados e acovardados do fundo da caverna, que não acreditavam em nada mais que não fosse escuridão e ausência de perspectiva. Para aqueles acomodados, né, que se aparecesse alguém que dissesse para eles alguma coisa que não fosse escuridão e ausência de perspectiva, era considerado louco e por louco a morte. Então, pessoal, da mesma forma digo eu, né, agradecendo carinhosamente aqui o tempo que vocês estão me ouvindo, né, me assistindo. Podem até me chamar de louco, só que isso não muda a verdade e nem a realidade de que existe uma vida diferente. Uma vida nova, uma vida motivada, uma vida que vale a pena você viver. De que existem amigos que vale a pena ser chamado de amigos. De que existe uma família que vale a pena ser chamada de família. E de que existem sonhos para serem conquistados que vale a pena você lutar por eles. Tudo isso existe. Só que é preciso duas coisas. Primeiro, é preciso você querer. E segundo,
será sempre uma semana de viagem, enfrentando todas as dificuldades do caminho. E às vezes, quando você chegar lá, ainda vão chamar você de louco. Só que eu digo para vocês, vale a pena o que tem lá. Então, eu quero encerrar esse vídeo fazendo para vocês um convite. Faça essa viagem. Tire você de dentro da caverna. Enfrente as dificuldades do caminho. Encontrem a luz no fim do túnel e vão em direção a ela. E vocês verão que viver é a coisa mais bonita do mundo. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.